Ei pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Estão ficando em casa? Bom, estou com muita saudade de vocês e para poder ajudar, né, a nossa comunicação, nós estamos preparando algumas videoaulas para a gente poder comentar um pouco sobre os assuntos estudados. Na semana passada eu não consegui fazer, mas a partir dessa semana eu já quero fazer isso com vocês e por isso eu vou abordar hoje o capítulo 4 da nossa apostila. Mas antes disso, eu queria fazer só um resumo rápido com vocês do que eu passei na semana passada, que foi sobre o capítulo 3, que é cargas elétricas. Então, vamos fazer um pequeno resumo sobre o que vocês viram e, consequentemente, a atividade que vocês responderam, acredito eu, né? Bom, cargas elétricas. Eu cheguei a falar em sala de aula que as cargas elétricas vêm a partir do estudo do átomo, né? Nós temos aqui a figura, a imagem do átomo, onde ele é composto por prótons e nêutrons, que ficam dividindo aqui o núcleo desse átomo, e essa camada externa a gente chama de eletrosfera, onde habitam os elétrons. Os elétrons, eles são as partículas que têm cargas negativas, e eles buscam, como nós, a estabilidade, né? Eles querem ficar estáveis, e para eles ficarem estáveis, tem que acontecer o quê? A eletrização, que é a junção dos elétrons e dos prótons para poder fazer com que as cargas fiquem nulas, né? Ou que a gente não tenha diferença de carga. Tem a mesma quantidade de carga elétrica negativa e carga positiva. Bom, a partir disso, a gente consegue trabalhar as cargas elétricas, né? A partir do momento que eu tenho elétrons buscando aí a sua estabilidade, e aí se eu gerar uma força em cima desses elétrons, sobre esse feixe de elétrons, né, esse conjunto de elétrons que estão aí, se a gente conseguir colocar uma força, que a gente chama de tensão, que pode ser de uma fonte, a fonte do computador mesmo exerce essa função. Ela está emitindo uma força e aí a corrente elétrica ela surge a partir desses elétrons. Ou seja, se eu tenho um feixe de elétrons, se eu tenho um monte de elétrons juntinhos ali e eles estão percorrendo essa camada, um condutor, um fio condutor, e aí a gente coloca nesse momento uma força nela, nesse conjunto de elétrons, a gente vai fazer o quê? Incentivar uma direção. Então, à medida que a gente tem esse conjunto de elétrons, esse feixe de elétrons indo para uma mesma direção, um mesmo sentido dentro desse condutor, dentro do fio, né, dessa fonte do computador, eu gero uma corrente elétrica sobre ele. Então, a partir disso, a gente tem os trabalhos com a energia elétrica, que a gente vai utilizar muito a partir de agora. Então, também nós falamos sobre a energia radiante. Não cheguei a falar em sala de aula, mas eu coloquei no conteúdo para vocês fazerem a atividade de vocês. Então, o que é essa energia radiante, né? É toda energia que escapa na forma de radiação eletromagnética. Ela é como os raios do Sol, como tá a figura que está representada aqui, né? O Sol, ele está nesse momento emitindo os seus raios eletromagnéticos. Então, o Sol, ele é um emissor, ele é o que nós chamamos aqui de radiador. Nós temos o radiador, que é quem está emitindo esses raios, e nós temos quem está recebendo, que é o receptor. Então, no caso dessa imagem, o Sol é o meu radiador e a Terra ela está sendo o receptor, ela está recebendo esses raios eletromagnéticos. Então, toda a energia que ela pode ser aqui emitida através de uma propriedade e recebida por um corpo, ela é uma energia radiante. Então, ela irradia em todas as direções a partir dessa fonte. No caso aqui, o Sol, poderia ser o fogo, poderia ser outras fontes, né? E pode atravessar os espaços, tanto o espaço vazio, que é o vácuo mesmo, o nosso espaço, e alguns materiais. Por exemplo, a luz ela pode atravessar o vidro, né? Em casa mesmo, na janela que nós temos de vidro, a gente consegue perceber e a gente consegue enxergar a luz do sol, né? A partir do momento que está de dia, então a gente já identifica. Então, se a gente vê a ausência dessa luz, que é a escuridão. Então, a luz, inclusive, é a única energia que a gente consegue observar, que a gente consegue ver ao nosso olho nu, né? A superfície do Sol, ela tem uma alta temperatura, então ela emite uma alta frequência.
e boa parte na faixa que a gente consegue ver do espectro, que eu vou falar mais à frente, que a gente fez atividade também. E em contrapartida, a Terra também ela emite uma energia radiante. Só que a Terra está emitindo uma energia radiante muito baixa. Então, a frequência dessa energia radiante que a Terra está emitindo, ela é uma frequência baixa. Então, quando a gente analisa dentro do gráfico, eu coloquei para vocês dois gráficos e dois comportamentos de onda. O que é um comportamento de onda? É como que ela está reagindo que a emissão desses raios, como que eles estão sendo aqui gerados dentro desse gráfico, né, à medida que eu analiso um determinado tempo. Então, para o Sol, como eu falei, ele tem uma alta frequência, então eu tenho essa emissão aqui da onda. Vocês percebem, ver que ela é uma frequência alta, porque a gente tem vários ciclos de onda. Ciclo que eu falo é o quê? Quando eu começo a perceber a repetição, né, desse período. Se eu pegar aqui esse ponto, onde eu estou mostrando para vocês, seguir com ele e parar aqui, eu vou perceber que a partir daqui eu tenho a mesma repetição, e assim por diante, e assim por diante. Então, eu falo que ela é periódica, então ela tem ciclos, né? Esse determinado tempo que a gente está analisando vai ter vários ciclos, e a partir disso a gente pode ver que é uma infinidade de ciclos que vai se repetir. Então, ela é periódica. Em contrapartida aqui também, eu tenho uma baixa frequência, que eu falei que é a radiação da Terra. A radiação da Terra emite uma energia radiante baixa, baixa frequência. Quando eu falo em baixa frequência, eu tenho aqui na minha onda, esse ciclo, ele está demorando a se repetir, né? Então, a gente tem aqui um mais espaçado, né? Uma onda mais espaçada. Então, a gente tem uma baixa frequência. Então, toda vez que a gente for falar de frequências, a gente vai analisar aqui o comportamento da onda através da emissão desses raios. Quando é uma alta frequência, eu vou ter vários ciclos num determinado tempo. Quando é uma baixa frequência, eu vou ter menos ciclos nesse determinado tempo. Beleza? Então, isso aqui é a frequência. E aí, ela se comporta de forma periódica. Tem os seus ciclos aí acontecendo. Então, vamos seguir para o espectro. O espectro, na postura de vocês, está na página 15. E o que é um espectro, né? Ele trata da distribuição das ondas eletromagnéticas a partir do quê? A partir de valores dos comprimentos de onda, aquilo que eu acabei de passar para vocês, e da frequência dessas radiações. Então, nós só conseguimos perceber com nossos olhos uma pequena parcela de todas essas radiações. E esse intervalo ele pode ser percebido o intervalo que a gente pode perceber pelo olho, ele se chama espectro eletromagnético visível. Então, esse espectro, ele inicia nessa frequência que corresponde à luz vermelha, e aí ele caminha, percorre até essa luz violeta. Qualquer radiação que possui uma frequência que seja menor do que a vermelha, a gente chama de infravermelho. E qualquer radiação que seja maior do que a violeta, a gente chama de ultravioleta. Então, esse espectro, ele vai apresentar para a gente quais são esses tipos de onda. E o espectro está apontando 7 tipos de onda. Primeiro, ondas de radiocomunicação em geral, radiações infravermelhas, e aí as radiações visíveis, que eu acabei de falar para vocês, que vai do vermelho até o violeta, que aí é a emissão de luz mesmo. Depois disso, as maiores, passando da violeta, são as radiações ultravioletas, radiações X, radiações gama e radiações cósmicas. Então, o espectro, ele consegue mostrar para a gente quais são os graus de cada uma dessa radiação. Beleza. E por falar em radiação, a gente tem acompanhado muito nos noticiários nessa questão do coronavírus, e a gente vê muitos
Muitos agentes nas entradas das cidades, de outros países, aqui também aconteceu na semana passada, aqui em Teixeira, na rodoviária, onde o que acontecia? As pessoas desciam dos ônibus, elas eram abordadas por profissionais de saúde e eles estavam com um equipamentozinho e para medir a temperatura do corpo. Então ele pegou esses profissionais, né? Pegaram esse equipamento e colocaram na testa da pessoa, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. O que acontece? Esse equipamento, ele mede a temperatura do corpo pela testa. O nome desse equipamento é termômetro digital infravermelho de testa. Ele foi projetado especificamente para fazer a utilização na testa e é capaz de medir a temperatura do corpo através da intensidade de luz vermelha. A luz que a gente não consegue ver a olho nu, mas a infravermelha, né? Ele converte esse calor, que é medido nessa leitura da temperatura, que aparece no visor do equipamento, e aí o resultado aparece rapidamente. Tipo assim, ele mede a temperatura, faz essa correspondência dentro do equipamento e ele mostra para quem está operando um instrumento. Se a pessoa tiver acima de 37,8 graus, que já é considerado uma febre, aí vai indicar e vai apitar. Então vai ter um longo apito seguido de 3 apitos rápidos. Então a pessoa profissional que está medindo vai falar, opa, essa pessoa está com febre, vamos aí trabalhar com outras medidas com essa pessoa. Então é muito rápido a leitura, está sendo muito utilizado, né, nas fronteiras, nas rodovias, nos aeroportos, e é muito simples. Eu quis trazer esse detalhe para vocês, essa curiosidade, que é algo que a gente está vendo hoje, e é algo que a gente também está estudando, né, a funcionalidade disso. Então o espectro eletromagnético, ele trabalha também os raios infravermelhos, e nesse caso aqui está sendo muito importante. Então, vamos lá. Agora para o capítulo 4. Capítulo 4 está na página 16 da apostila de vocês, e aí começa com um conceito. O que é onda? Né? Onda é um fenômeno periódico, como eu falei para vocês, dos seus ciclos, por meio da qual a energia vai se propagar através de um meio. Esse meio pode ser material e também pode ser o próprio espaço, né? O que a gente chama de vácuo. Então, nessa imagem, aqui é a primeira, nós temos aqui uma onda, e aí a gente vai trabalhar agora no capítulo 4, a direção de vibração, como que ela está se comportando ao vibrar, que é essa corda. Você percebe que eu coloquei a mesma imagem, porém dividida aqui. É uma parede e aí, aqui a gente tem uma mola e aqui a gente tem uma corda. Então, ele vai trabalhar a direção dessa propagação, o comprimento da onda, que vai de um pico até outro, e a direção da vibração. Então, vocês imaginam que eu prendi uma corda na parede e aí eu estou segurando ela. Então, à medida que eu estou fazendo essa ação de jogar essa corda para cima e para baixo, eu estou fazendo o que nela? Estou gerando uma oscilação, uma perturbação nessa corda. E é isso que a gente entende como fenômeno chamado de onda, e a gente vai trabalhar o quê? Essa vibração, essa oscilação. A gente vai estudar esse comportamento e a partir dele a gente vai medi-lo. A mesma coisa acontece se eu colocar uma mola, por exemplo. Se eu prender uma mola na parede aqui e for puxar ela, esticar e comprimir, eu também vou fazer uma oscilação nesse material. E essa oscilação eu consigo trabalhar, eu consigo modular essa oscilação. É isso que a gente trabalha em onda. Então, qual é a natureza da onda? Bom, a natureza são várias. Elas podem ser mecânicas, unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Ou seja, mecânica, ela precisa de um meio material para ela poder se propagar. Exemplo, ondas de corda, que foi o exemplo que eu acabei de falar para vocês. Penduro uma corda, seguro uma corda na parede e aí eu vou fazer esse movimento nela. Eu não teria esse movimento, essa oscilação, se eu não tivesse o meio, que é o quê? A própria corda, né? Como exemplo, onda sonora.
A onda sonora ela precisa de um meio para ela poder se propagar, ela precisa dos equipamentos necessários para ela poder se propagar, para emitir o som, né? Assim como outras, a onda do mar, por exemplo, precisa do mar para poder causar essa oscilação. Então, onda mecânica é tudo que precisa de um meio para poder acontecer. Aí a gente trabalha unidimensionais, só se propaga em um único plano, como a onda de corda, que eu dei o exemplo. Bidimensionais podem ser em 2 dimensões, então ondas na água. Então, se eu tiver uma bacia e aí eu colocar mais água dentro dessa bacia, eu vou estar gerando mais oscilação. Então, eu vou trabalhar tanto a onda mecânica como uma outra dimensão que eu estou agora inserindo nesse plano. E também a gente trabalha tridimensionais. Então, são aquelas ondas que elas se espalham em todas as direções possíveis. E aí um exemplo disso são as ondas de rádio, né, que elas se propagam aí através dos equipamentos e também através do espaço. Depois disso, nós chegamos em 4.3, que são as ondas eletromagnéticas. Na atividade da semana passada, eu até coloquei essa questão. O que são ondas eletromagnéticas? Então, imagine que nesse momento vocês já saibam o que é uma onda eletromagnética, né? A onda eletromagnética, aí eu trouxe aqui o gráfico dela, de como ela se comporta, ela é uma junção, né, de 2 campos. O campo elétrico, que aqui eu representei nessa onda, nesse desenho de onda vermelho aqui, e o campo magnético, que eu coloquei nesse azul. Então, ela vai trabalhar proporcionalmente e de forma perpendicular, ou seja, aqui eu estou trabalhando em cima e embaixo, o campo elétrico. E aí o campo magnético, frente e trás. Então, eu estou fazendo nela um ângulo, e esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Quando nós temos um ângulo de 90 graus, eu chamo isso de perpendicular. Então, a onda magnética, ela é a junção do campo elétrico e do campo magnético, onde eles vão trabalhar de forma perpendicular, ok? Ela é uma onda do tipo transversal. A gente vai ver aqui no próximo slide o que é isso. Nós temos o tipo de direção da vibração da onda que a gente pode trabalhar. E aí nós temos as transversais e as longitudinais. As transversais foi o que eu acabei de falar para vocês, dando o exemplo da onda magnética. A onda magnética, ela trabalha o campo elétrico, cima e embaixo, e o campo magnético, frente e trás. Então, eu estou trabalhando aí de forma transversal 2 campos distintos. Eles estão me dando um ângulo de 90 graus, né? Está me dando um ângulo perpendicular. E exemplo disso, nós temos o mar, nós temos a corda, nós temos a própria luz, a emissão da luz. E outro tipo de direção seria a longitudinal. Então, naquele slide que eu mostrei para vocês, o primeiro, do capítulo 4, eu coloco uma mola na parede e aí eu puxo essa mola, eu vou estar trabalhando só a longitude desse sinal. Então, eu vou estar trabalhando só um espectro, né? Não vou estar trabalhando mais outros planos, vou estar trabalhando num plano só. E um exemplo disso é o som, que ele trabalha só em um espectro. Então, nós temos as transversais, que trabalham de forma perpendicular, e nós temos as longitudinais, que seria só uma direção. Beleza? E aí vem para 4.5, que é a parte de ondas periódicas. O que é onda periódica? Como eu disse para vocês, a onda ela tem os seus ciclos, né? Tem os seus intervalos aí do momento que está acontecendo, e por isso a gente chama de periódica. Dentro disso, aqui eu tenho aqui o rapazinho puxando a corda que está presa à parede. Então, ele está gerando uma oscilação, está gerando uma vibração nessa corda. Então, a partir disso, nós temos uma onda. E aí, dentro dessa onda, a gente pode trabalhar a crista e o vale. A crista nada mais é que o pico aqui, ó, da parte positiva, onde a gente está trabalhando. Ou seja, a parte mais alta. Qual é o momento mais alto que ela pode chegar? É a crista.
A gente brinca, né? Ah, tá na crista da onda. A crista da onda é esse caso aí. É o pico da onda, é o valor mais alto que essa onda pode chegar. E aí, ao contrário disso, nós temos o vale. O vale é a parte mais baixa, né? É o valor mais baixo que a onda pode chegar nesse intervalo que a gente está analisando ela. Chegamos em 4.6, que é os raios-x. E o que é raio-x? Eu coloquei esse tubo de raio-x para poder explicar como que é gerado, como que é produzido o raio-x, né? Ele consiste em dois eletrodos metálicos, que é o catodo e o anodo, dentro de um encapsulamento de vidro, e esse encapsulamento ele está a vácuo, ou seja, não tem nada aqui dentro dele. Esse tubo de raios X, ele é um conversor de energia. Por quê? Ele recebe energia elétrica e converte isso em duas formas. A radiação X, que é o raio X, e também em calor, em transferência de calor. Esses tubos de raio-x eles são construídos para uma produção de raio-x e também a dissipação de calor, mas para que isso aconteça de forma rápida. Porque 99% desse processo vai se resultar em calor e 1% em raio-x. Então, ele precisa trabalhar de uma forma muito rápida para você ter um diagnóstico do raio-x e também a gente precisa trabalhar com uma segurança, porque emite muito calor nesse aparelho. Então, é um processo que emana muito a dissipação de calor e uma porcentagem bem pequenininha do raio-x. Mas é a partir dele que a gente consegue a produção de raio-x. Depois disso, nós temos aqui é o tubo, né, em si mesmo, como que ele é. Ele tem aqui o que eu acabei de falar. Encapsulamento de vidro a vácuo, não tem nada aqui. Aí nós temos os dois eletrodos, que é o catodo e o anodo, e juntos eles vão fazer essa transformação. E tem um rotor aqui que ele vai estar rodando, girando, para que esse fenômeno aconteça. Então, o catodo, esse catodo aqui, esse eletrodo, ele emite elétrons lá da carga elétrica que a gente estudou, por uma emissão termoiônica. O que é isso? Ela facilita a saída desses elétrons. É como se fizesse aqui uma nuvem de elétrons, facilitando para que eles pudessem sair. Aí esses elétrons eles são acelerados até o anodo e aí atinge um ponto que a gente chama de ponto focal do alfa, onde vai acontecer essas interações dos elétrons com o material, resultando na produção do raio-x. Então, parte aqui do catodo, nessa emissão de elétrons, ele chega no ponto focal que a gente quer, e a partir disso ele gera o resultado do calor, 99% de calor, e 1% do raio-x. Esses próximos tópicos aí, 4.6.2, propriedades dos raios e efeitos e aplicações do raios, eu vou deixar para vocês fazerem a atividade, tá? Então, as propriedades do raio-x, elas podem ser reflexão, refração, difração, interferência e polarização. E quem vai me falar um pouco delas é cada um de vocês. E efeitos e aplicações do raio-x. Então, dentro da atividade que eu estou mandando para vocês também, que são de 10 questões, tá isso aí, para vocês me falarem um pouquinho das propriedades do raio-x, quais são elas e como que elas funcionam, como que elas trabalham, e efeitos e aplicações do raio-x, quais são eles. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês querem considerar a partir desse capítulo 4, vocês podem estar mandando para mim no WhatsApp, ou pode estar respondendo no próprio canal aqui do YouTube, tá bom? Que eu vou estar respondendo. E no mais, eu espero que essa situação possa passar o mais rápido possível, eu espero que nossas aulas presenciais voltem à normalidade e o que a gente tiver de informação, a gente vai estar passando para vocês, tá bom? O que vocês precisarem, pode contar comigo.
Queria deixar um beijo para toda a turma. Estou morrendo de saudade de vocês. Fique com Deus, se cuide, fique em casa. Beijão, tchau, tchau.